porque gastam o seu salário com coisas que não matam a fome? Se ouvirem e fizerem o que eu ordeno, vocês comerão do melhor alimento, terão comidas gostosas. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Vem, todo mundo, vem comer e beber, tudo é de graça. Só, espera um pouquinho, estou procurando minha pregação aqui no meu celular. Alguém está escutando música aí na igreja ou está fora da igreja? Tá ok. Isaías 59, Isaías 59, versículo 1. Capítulo 59, versículo 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Né? A gente acabou de escutar aquilo que está escrito lá no capítulo 55, né? Capítulo 55 disse que vem aquele que tem sede e venha e beba. Não é verdade? E aqui ele está falando, será que Deus... Aqui, vamos ler de novo. 59, versículo 1. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que os separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Vocês têm as mãos manchadas de sangue e os dedos sujos de crimes. Vocês só sabem contar mentiras e os seus lábios estão sempre dizendo coisas que não prestam. Não é para procurar a justiça que vão ao tribunal e ninguém diz a verdade ao juiz. Todos confiam em mentiras e falsidades, inventem maldades e praticam crimes. Os seus planos perversos são como os ovos de uma cobra venenosa. Quem come os ovos morre, e se um se quebra, dele sai outra cobra venenosa. Os seus planos não prestam para nada, parecem teias de aranha. Eles não servem para fazer roupa e ninguém pode se vestir com elas. Tudo o que vocês fazem é mal. Todas as suas ações são criminosas. Vocês correm para fazer o que é errado e se apressam para matar pessoas inocentes. Vocês pensam somente em maltratar os outros e por onde passam deixam a destruição e a desgraça. Não conhecem o caminho da paz. E todas as suas ações são injustas. Vocês preferem seguir caminhos errados e por isso não têm segurança. Gente, esse aconteceu muitos anos atrás, que esse livro foi escrito, não é verdade? Esse livro foi escrito mais ou menos 2.700 anos atrás, se nós estamos enganados. Irmãos, mas naquela época parece que esse profeta de Isaías estava se trabalhando como uma povo que estava igual do que nossa geração de hoje, né? A gente quer uma salvação, sim, e Deus, ele tem poder absoluto para dar para nós salvação. Mas ele disse aqui no início desse capítulo, ele disse, você pensa que ele é surdo? Você pensa que ele perdeu o poder para salvar? Não, ele nem perdeu esse poder. Ele ainda pode fazer salvação. Ele pode fazer, mas ele disse, os seus pecados se tornou alguma coisa que está te deixando se afastado do Senhor. Então, isso não é culpa de Deus, se nós estamos longe dele. É culpa de nós mesmos.
Porque e ele vai contar tantas coisas aí, porque nós estamos procurando fazer coisas que não prestem, coisas que não agradam a ele. E nossa geração é assim. Olha, gente, eu vou te contar um pouquinho sobre um homem, na época de avivamento, em 1949. 1949 era uma ilha de Lewis. Ilha de Lewis era lá perto da Escócia. Lá tem várias ilhas lá. Lewis, Hebrides e um conjunto de ilhas ali. Mas ali, naquela época, 1949, eles estavam tendo um grande problema, que as igrejas estavam cheias de pessoas de maior idade, de 40, 50 anos de idade. E aí, mas os jovens, as pessoas embaixo de 40 anos de idade, eles não estavam buscando seguir ao Senhor. E será que isso é também a situação de hoje? Sim, eu estou muito feliz porque essa igreja tem jovens, nossa igreja tem jovens, mas quando você vai contar aos suas colegas, os jovens que estão aqui, que está na sua classe, na sua aula, na escola, aonde está a maioria hoje à noite? Está na igreja? Está na igreja, com certeza. Ana Paula, a sua maioria das suas amigas e seus amigos que estão na sua aula lá na escola está na igreja hoje? Maioria não está na igreja, não é verdade? Você, Maria, a maioria dos seus amigos que estão na escola com vocês, eles estão na igreja hoje à noite? Com certeza que não, né? E aí, irmãos, os jovens não buscam ao Senhor. Hoje em dia, pode ir para outras cidades também. A maioria dos jovens de hoje em dia, onde vocês acham eles estão hoje à noite? Vamos falar sobre nossa cidade. Onde eles estão nesse momento, você acha? Na praia? Na praia, né? Sim. Ou aonde? Brincando no celular. Tá nos jogos. Tá no jogo, né? Tá conectado com a internet. Tá jogando, né? Tá numa plataforma jogando Free Fire. Free Fire. Ai, engraçado, né? Isso é interessante, irmãos. Isso é a verdade. Isso é a verdade. Mas aí, irmãos, hoje eu não vou pregar a mesma pregação que eu preguei hoje de manhã, mas o Satanás, nosso inimigo, ele é super esperto, né? Ele, não somente ele tem também amigos. Como chamam os amigos do Satanás? Os demônios. Os demônios são anjos que caíram junto com ele, né? 1/3 dos anjos caíram do céu e está junto com o Satanás, querendo derrubar, matar e destruir os seres humanos. E ele sempre está inventando jeitos de nos matar, né? Como eu falei hoje, olha esse jovem aqui, esse missionário, ele tem tênis muito chique, o colega dele também, ele tem Asics, ele tem Roca é bom demais, mas tá muito sujo, tem que lavar, pecador. Eu espero que seu coração não esteja sujo com seus sapatos. Não, por favor. Irmãos, aí, mas essas duas empresas, por exemplo, Roca e Asics, né? Será que Asics começou a existência dele, eu não sei, 1973 por aí. Mas e Roca é mais recente, deve ser os 6, 7 anos de existência. Mas eles, desde quando eles começaram de inventar sapatos ou tênis, eles nem parou. Não, cada ano eles fazem novos sapatos, novos modelos para que os clientes podem comprá-los, não é verdade? Mas o Satanás, ele faz a mesma coisa. Ele se reúne com seus desenhadores, ele se reúne com seus inventores, com seus engenheiros de pecado,
fala com eles, você tem um novo plano para matar os crentes, para que nós podemos levar mais crentes para o inferno. Bora falar, eu tenho plano aí. Sempre eles vão inventando coisas novas para matar, derrubar e destruir, né? Irmãos, matar, roubar e destruir. Derrubar pode ser também, né? Mas aí, irmãos, então, naquela época, eles estavam percebendo que aqueles ilhas estavam precisando alguma coisa. Eles estavam precisando avivamento. E aí duas irmãs, elas começaram a orar junto. Titia, ela teve 85 anos de idade, e a outra teve 82 anos de idade. Era cego, aquela de 85 anos, ela estava cego. Mas ela e sua irmã estavam no casinha delas, e cada dia, na terça-feira, quinta-feira e sábado, eles começaram 10 horas de noite até 3 horas de manhã. 10 horas da noite até 3 horas de manhã, eles estavam fazendo oração, pedindo ao Senhor, Senhor, manda para nós avivamento, especialmente para os jovens, porque os jovens não estão indo para a igreja como devemos. Então, Deus somente tem velhos e poucos jovens na igreja. E os jovens, eles estão nos bares e eles estão indo para o cinema. Naquela época, teve cinema. Hoje em dia, nem precisa ter cinema no São Gabriel da Cachoeira, porque tem celular. Celular, menino. Interessante. Você pode ter o cinema em seu celular. Netflix. Nem precisa nem pagar. Que coisa triste. Irmãos, mas naquela época, Satanás estava fazendo uma tentação, e os jovens estavam indo para cinema e para os bares e para os lugares onde estava dançando. Então essas duas senhoras, 85 e 82, estavam orando, Deus manda avivamento, especialmente na vida dos jovens. Irmãos, elas oravam muito. Depois de 18 meses, a senhora mais velha, de 85 anos, ela teve uma visão, bem curtozinho, ela viu uma visão, ela viu um pastor pregando, que não era o pastor local, e a igreja estava cheia de jovens. E também eles quebraram as janelas e as cabeças estavam entrando na igreja. Muitos jovens lá na porta. Estava cheio. Estava muitos jovens em volta da igreja. Isso era a visão dela. E aí ela foi ligar não, porque não teve telefone. Eu acho que teve telefone, mas ela entrou em contato com o pastor e disseram para ele, oi pastor, eu acho que você tem que chamar os seus presbíteros e seus diáconos, para que vocês possam orar, porque Deus vai mandar avivamento. Ele me mostrou naquela visão, que Ele vai mandar avivamento. E aí, você tem que parar de fazer tentações de convidar pessoas, você somente tem que orar. Você não tem que tentar maneiras de chamar os jovens, tenta só Deus, tenta Ele, você vai ver, Ele vai te ajudar. Ora, então elas disseram para o pastor, ora nas terças-feiras e nos sábados, lá numa fazenda, o pastor, junto com 7 dos líderes da igreja, foi lá para orar. Depois de 4 meses orando, esse pastor com seus líderes e essas 2 tias lá na casa delas, né? Depois de 4 meses, uma noite, um dos mais novos daí, que foi para orar nesse tempinho, leram para eles
em Salmo 24. Vamos lá rapidinho. Salmo 24. Salmos 24. Lembrando aquilo que a gente já leu. Deus está pronto a nos salvar. Ao Senhor Deus pertence o mundo e tudo o que nele existe. A terra e todos os seres vivos que nela vivem são dele. Senhor construiu a terra sobre os mares e pôs os seus alicerces nas profundezas do oceano. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto, que nem faz promessas falsas. O Senhor Deus o abençoará, o salvará e o declarará inocente no julgamento. São assim as pessoas que adoram o Senhor, que prestam culto ao Deus de Jacó. Mas escuta esse versículo 3. Quem tem o direito de subir o monte do Senhor? Quem pode ficar no seu santo templo? Somente aquele que é correto no agir e limpo no pensar, que não adora ídolos e nem faz promessas falsas. Na outra tradução dizem aqueles que são limpos de mãos. O que está escrito em sua tradução? Versículo 4. Somente aquele... É a nova tradução de linguagem de hoje. Qual é a sua tradução? O que é limpo de mãos é puro de coração. Amém. Que é limpo de mãos e puro de coração. Então, esse jovem, esse cara mais novo aí, no grupo que estava orando, depois de 4 meses, eles dizem para o resto dos outros homens, disseram, Deus não está nos escutando. Nós estamos vindo para cá, cada terça-feira, cada sábado, estamos orando aqui, mas Deus não escuta nossas orações, porque nós temos mãos sujas e pensamentos horríveis. E ele começou a quebrantar diante do Senhor. Ele quebrantou diante de Deus, aquele homem. E aí, depois, todos os outros homens choravam muito. Esses homens. E aí, naquele momento, Deus começaram a fazer trabalho, uma obra naquele comunidade lá. E depois, esse obra do Senhor se espalhou por mundo todo. Mas era um avivamento. Mas esse avivamento começou aonde, irmãos? Começou na igreja. Começou onde teve crentes, onde teve pessoas que estavam perto do Senhor. Mas esse jovem, primeiramente foi essas 2 senhoras que estavam orando, mas depois esse jovem falaram com o pastor e também o resto. Deus não está nos escutando, porque nossas mãos estão sujas e nossos corações estão ruins. Nós temos que tornar para o Senhor com todos os nossos corações, sacrificando todas as nossas vidas. Irmãos, isso é o problema de dia de hoje também. Temos a igreja, e tem líderes, tem pessoas, membros da igreja, que servem ao Senhor, mas nem servem Ele com todos os corações. E que quem são culpados como um pecado esse pecado se chama pecado de negligenciar. Isso, né? Que chato, negligenciar. O que nós estamos negligenciando? Nós estamos aqui na igreja, nós estamos indo para culto cada domingo à noite, cada quarta-feira, cada culto de jovens, cada retiro. Nós estamos fiéis ao Senhor. Não estou falando sobre isso. Igreja não vai te salvar. Igreja não significa um relacionamento com Deus, não. Você sabe o que é relacionamento com Deus? O seu estudo bíblico pessoal, particular, onde você faz uma reunião com Deus cada dia sozinho. Devocional particular. Você está fazendo devocional particular? Ou você está negligenciando esse tempo com Deus?
E aí vocês dão mais atenção para seu celular. Até quando o pastor está pregando, tem pessoas que estão escutando, como chama? Áudio de vozes, pessoas que mandaram. Tem respeito a Jesus, por favor, gente. Adultos. Chato. Deixa seu celular. Tu não vai morrer se você fica sem celular para 45 minutos escutando a palavra de Deus. Irmãos, a gente coloca mais valor por essa coisa que não presta do que nossas Bíblias. Se a gente tem uma música, e uma cara, quem escreveu aquela música? Se nós vamos tratar nossas Bíblias como que nós tratamos nossos celulares, vai ter avivamento nesse terra. Essa música dizem. Quem escreveu essa música, Glenn? Frank Forrest. Forrest Frank. Forrest Frank. Irmãos, Josiah Quinn, perdoa. Irmãos, se nós vamos começar de tratar nossas Bíblias como que nós tratamos nossos celulares, tu vai ver que vai ter reavivamento aí nessa terra. Com certeza, irmãos. Mas antes que a gente toca nossas Bíblias de manhã, a primeira coisa que a pessoa toca na vida é o quê? O celular, porque tem que apagar o alarme, né? Mas depois que você apagou seu alarme, em nome de Jesus, por favor, deixa seu celular e toca a Bíblia. Faça seu devocional antes que você vai ler os seus mensagens. E depois de ouvir suas mensagens, vendo suas mensagens, você vai colocar música. E depois você vai olhar Instagram, ou Facebook, ou coisa essas coisas. TikTok, YouTube. Ai, que coisa horrível. Irmãos, ou depois, irmãos, por favor. Se nós vamos tratar o Senhor como a Bíblia como que nós tratamos nossos celulares, tu vai ver a mudança em sua própria vida. Irmãos, nós temos uma grande privilégio de ter esse não é um livro só, não. Esse é um conjunto de livros. Quantos livros tem aí? Quem sabe? 66. Aqui tem 66 livros, irmão. É um conjunto de 66 livros aqui. Nós temos um imenso privilégio de ter esse Bíblia. Quem não tem Bíblia aqui na igreja, levanta a sua mão. Quem não tem? Sendo honesto, quem não tem Bíblia? Quem tem 2 Bíblias? Quem tem 3? Não, pastora Ruth, você tem muito mais que 2. Quem tem 4 Bíblias? Quem não sabe quantas Bíblias que você tem em casa? Eu acho que eu não sabe quantas Bíblias você tem em casa. Irmãos, nós temos tantas Bíblias em nossa casa. Irmão, tu sabe que o Moisés, ele nem teve Bíblia, não. Ele foi o cara que escreveu os primeiros 5 livros, né? Pentateuco. Como chama em português? Pentateuco. Né? Foi ele que escreveu. Deus mandaram para ele escrever e ele escreveu. E a maioria das profetas do Antigo Velho Testamento somente teve o Pentateuco, né? Sim, o Davi, ele escreveu também, e Samuel, ele escreveu também, o livro de Samuel, provavelmente ele escreveu a parte do Crônicos. Então, teve alguns livros disponíveis para algumas profetas, mas normalmente eram partes ou só pedaços do Pentateuco, é verdade? Então, Salomão, o filho do Davi, ele teve Pentateuco, teve algumas livros do Samuel, né? Eu acho que o Davi teve guardado tudo essa coisa, e também o Salomão, ele deve ter também todos os salmos do seu pai. E os outros profetas teve algumas coisinhas, né? Teve escribas. Você sabe o que é escriba? Escriba é alguma pessoa que escreve, né? Quem era escriba no Antigo Testamento? Dos profetas. Quem era escriba? Esdras.
Tu sabe, Esdras, ele era profeta. Esdras, ele trabalhava junto com qual profeta? Nehemias, né? Mas o Esdras, ele era uma escriba. Eles escreveram, teve pessoas naquela época que escreveram, que teve que fazer copias, né? Dos outros escrituras sagradas, estava escrevendo para fazer cópias. Então, mas aí, irmãos, nós temos um privilégio. Nós temos todos esses livros que os profetas antigos não teve. Até na época de Jesus Cristo. Se você queria ler a Bíblia, você teve que ir para um templo ou para um tabernáculo, um lugarzinho. Wat mense nou weer klein kerkies. Eu não sei que chama, sinagoga, obrigado, sinagoga. Sinagoga era, você teve o templo principal, mas teve sinagogas. Então, irmãos, uau, incrível. O que é isso? A gente está tirando a atenção do pessoal, gente. Mas, irmãos, aí, se você queria ler a Bíblia, você teve que ir lá e vocês abriram aqueles livros. Era assim, como chama esse livro? Pergaminhos, né? Tu teve que abrir. E somente algumas pessoas conseguiram de ler, porque estava escrito em qual língua? Quem sabe? Hebraico, aramaico, hebraico, aramaico, e depois foram escritos em grego e também somente. Mas enfim, irmãos, mas somente algumas pessoas poderiam ler. Você teve que ir para uma escola especial para aprender de ler. Então, irmãos, quase ninguém teve acesso às escrituras sagradas. Mas aí nós temos um privilégio tão imenso, tão maravilhoso de ter essa Bíblia. Em Hebreus, escuta bem aí, em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Hebreus, livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Vamos ler rapidinho lá. Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Está dizendo aí: antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas nestes últimos tempos, Ele nos falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha como o brilho da glória de Deus e a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. Antigamente, Deus ele falou com o seu povo através das profetas, mas hoje Ele fala conosco através do seu Filho Jesus. E depois que Jesus ascendeu, Ele deixou para nós o quê? A sua santa palavra. Olha aqui nós temos em nossas mãos. E também nós temos esses livros do Paulo também, e do Pedro, e do João, e todos os apóstolos. Nós estamos tão privilegiados. Mas aí, a coisa mais triste, mesmo que nós temos essa Bíblia tão maravilhosa ao nosso disposto, nós não estamos lendo ele como nós devemos ler. Nós somos culpados com esse pecado que chama pecado de negligenciar. Irmãos, uma pergunta. Será que você precisa de avivamento em seu coração? Será que você precisa voltar ao primeiro amor? Em Apocalipse 2, versículo 4, eu acho, 2, versículo 4, está escrito: eu tenho contra ti, vamos ler. Porém, tenho uma coisa contra vocês, é que agora vocês não me amam como me amavam no princípio.
Eu tenho contra você porque você deixem o seu primeiro amor, ele diz. Irmãos, você deixou o seu primeiro amor que você teve para Jesus aqui, como que você teve antigamente. Tu lembra naquele tempo? Tu lembra? Eu quero te perguntar hoje à noite. Você lembra aquele momento onde Deus bateu na porta do seu coração a primeira vez? Você lembra? Você lembra? Você lembra aquele acampamento? Eu não sei se fosse no acampamento, ou se fosse numa igreja, ou se fosse aonde. Mas enquanto você caiu, assim, embaixo do poder do Senhor, onde você sentiu que Ele estava tocando no meu coração, Ele estava chamando-me pelo meu nome. Quem? Maria, Ruth, Miqueias, Igor. Tu lembra aquele momento? Ou você ainda nem teve esse momento? Se você nem teve, espera que você vai ter nesse momento. Mas, irmãos, você lembra aquele momento em que Deus chamou você pelo seu nome? Você lembra aqueles primeiros dias depois que você entregou a sua vida a Jesus? Você estava tão animado quando você viu, rapaz, hoje é domingo, nós vamos para a igreja, nós vamos para o templo, nós vamos para a casa do Senhor. O Davi, ele disseram num dos salmos, eu estava tão feliz quando eles me chamou e disseram para mim, vamos lá para a casa do Senhor. Você lembra aquela época? Enquanto você estava tão animado, quando o pastor Aroni disseram, agora vamos ter Santa Ceia. Você lembra o seu ânimo que você teve quando você fizeram o seu primeiro estudo bíblico para ser preparado para ser batizado? Você lembra aquele ânimo que você teve quando você desceu na água? Você lembra aquele ânimo que você teve? O seu primeiro amor. Mas será que você ainda tem aquele ânimo? Ou será que você perdeu o seu primeiro amor? Será que você precisa avivamento em seu coração? Tu tem que despertar, tu tem que acordar e dizer, Senhor, eis-me aqui, eu estou morto, estou frio, Senhor, eu sou culpado, eu também faço esse pecado que se chama negligenciamento. Não sei se essa palavra existe, mas eu creio. Senhor, eu estou negligenciando a sua palavra, eu não estou orando mais, Senhor, eu nem lembro enquanto eu fiz por 5 minutos oração. Você faz oração de 5 minutos por dia sozinho? Não estou querendo saber se você ora por 5 minutos junto com outras pessoas. Sozinho, ajoelhando. Não, mas eu tenho artrite no meu joelho. Então deita na sua barriga. Mas se prostrar diante do Senhor, isso significa que Deus, eu te respeito a ti, eu sou nada, Senhor é tudo, eu sou dependente a ti, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor, não minha igreja, não minha família, não meu bairro ou minha cidade, não esse cara que está deitado no chão aí, por causa da bebida. Eu, Senhor, preciso de ti. Porque eu estou longe de ti. Eu preciso avivamento. Será que você é aquele pessoa? Irmãos, Charles Spurgeon, em português eles dizem assim. Charles Spurgeon, em americano. Em sul-africano, Charles Spurgeon. Irmãos, eles disseram uma coisa que era super importante. Deus, escuta bem, Deus precisa um homem, ou só um homem, ou uma mulher, para fazer a direção do mundo mudar. Assim, entre aspas, espiritualmente. Deus somente precisa um homem ou uma mulher para girar a geração do mundo para o bem dele. Ele falou isso em 1880, perdão.
1880. Tu sabe quantas pessoas estavam na Terra naquela época? Nem chegou a ter 1 bilhão de gente na Terra. 1 bilhão. Agora nós somos mais que 8 bilhões. Irmãos, tu sabe que 40 anos depois que eles disseram aquilo, se começou a época horrível de Hitler. O Hitler, ele mudou a história do mundo. Foi! Para o bem do Senhor? Não. Para o mal do Satanás. Imagina, um ser humano, um homem de Deus, disseram, Deus precisa só um homem. Só um homem ou uma mulher para mudar o mundo. E foi assim, mas não foi para o bem. Esse Hitler, com 1 milhão de habitantes na Terra, poderia fazer uma diferença tão grande que mudaram a história mundial, que influenciou todo mundo. Aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial influenciou todo mundo, irmãos. Verdade ou mentira? Influenciou o mundo inteiro. Se ele conseguiu de fazer tanta mudança, mas para o mal, com seu próprio poder, que era poder horrível, será que nós, com o poder de Deus ao nosso lado, com o poder do seu Espírito Santo ao nosso lado, será que nós temos poder, força, e não ele? Será que nós podemos fazer uma mudança nessa terra? Absolutamente sim. Acredita nisso? Acredita nisso, irmãos? Mas isso somente pode acontecer se nós vamos começar de ser oradores. Porque avivamento não acontece sem oração. Sem oração. Irmãos, vamos começar de não negligenciar as nossas Bíblias, de não negligenciar oração particular. Nós vamos começar a orar. Senhor, muda a minha vida. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor, como aquela música diz, né? Quero voltar ao primeiro amor. Não o primeiro amor para seu namorado, não, para Deus. Irmãos, ao primeiro amor. E também diz para ele, Senhor, perdoe-me, porque por tantos anos eu estava preguiçoso, por tantos anos eu estava negligenciando a minha Bíblia. Eu quero saber, irmãos, quem faz ainda devocional familiar nas noites? Quem ainda nas suas casas? Não, mas meus filhos já saíram, já faz tempo da minha... Mas a sua esposa está na sua casa ainda? Seu marido está lá na sua casa ainda? Faz devocional familiar? Está na sua casa? Não, mas eu tenho visitantes. Irmãos, quando eu recebo visitantes na minha casa, depois que a gente jantou, eu falo, rapaz, não sei se você é ateu, católico ou budista, mas nós somos crentes nessa casa. Você comeu no meu prato, você comeu na minha panela, você vai escutar a minha palavra. Pode sentar. Mas está tarde, tem algum compromisso. Pode falar com o pessoal que você vai chegar tarde. Aqui em minha casa, depois que a gente jantou, nós fazemos devocional familiar e você vai fazer parte ou você tem que tirar aquilo que você tem dentro de você. Assim que eu faço. Eu sou chato demais. Mas nós fazemos devocional familiar toda noite. Faz, irmãos! Será que você está culpado de negligenciar isso? Irmãos, e devocional particular tem que fazer de manhã. Antes que você comece o dia, faça o seu devocional diariamente. Irmãos, em 2000, no ano de 2000,
uma igreja dos Estados Unidos fizeram uma pesquisa em 70 mil igrejas em Estados Unidos. Eles fizeram a estatística, eles queriam ter estatística. E falaram com 70 mil pastores, pedindo a eles se eles faziam devocional particular. E somente 10% deles fizeram devocional particular diariamente na vida de pastores. E aquele 10% dos 70 mil pastores, eles pediu eles, quanto tempo você gasta para fazer esse devocional pessoal? E a medida era 5 minutos por dia. Que vergonha. Irmãos, quero falar contigo, nós temos um grande problema, nós precisamos de avivamento. E esse avivamento não vai acontecer se nós não vamos ajeitar as nossas vidas. Tem que voltar ao nosso primeiro amor. Irmãos, avivamento começa aqui na igreja. E depois disso, nós temos uma responsabilidade de ir para os fins do mundo, nos fins da terra, para ir pregar o evangelho para os outros. Hoje de tarde eu recebi uma mensagem. Está precisando muitos missionários em todo canto do mundo. Mas tem, por exemplo, um dos lados do mundo onde tem pessoas muito pouco cansadas, porque para viajar para lá é muito caríssimo. Mas é um juntos de ilhas, 14 ilhas. E naquele 14 ilhas tem 52 milhões de pessoas. 52 milhões de pessoas. Irmãos, isso é muito. Naquele 14 ilhas. Mas lá não tem muitos missionários, porque é muito caro para viajar para lá. Somente através de avião, né? Mas tem pessoas que compartilham, eles chamam Blitz. Isso não é Blitz como aqui no Brasil, mas eles falam, Blitz significa algo rápido. Eles vão entrar e levam uma equipe de trabalhadores e eles vão distribuir bíblias e folhetos. Entrando, como 20 pessoas, vai ficar lá para um mês e vai distribuir folhetos. Mas a coisa triste é que não tem em todo canto lá missionários permanentes, integrais. Irmãos, esse mundo, precisamos missionários, trabalhadores para a obra do Senhor. Mas nós não podemos pensar nos fins do mundo se eu mesmo aqui tenho um problema dentro do meu próprio coração, tendo mãos sujas, tendo um coração feio, ruim demais. E o braço do Senhor não é curto para ajudar, e o orelho dele não está curto para escutar, mas nossos próprios pecados e iniquidades fizeram como se fosse uma parede dentro de nós e ele. Irmãos, vamos começar. Muito obrigado. Vamos começar de buscar ao Senhor com todo o nosso coração. Como nós devemos fazer? Vamos voltar para o nosso primeiro amor. E vamos ser pessoas extraordinárias. Deus tem mais do que suficiente filhozinhos ordinários.
Deus, escuta bem, Deus tem mais do que suficiente filhozinhos, criancinhas ordinários. Não seja ordinário. Seja um homem ou uma mulher de Deus, que segue Ele com todo o seu coração, com todo o seu poder, com toda a sua força, e seja extraordinário para Ele, para fazer parte da avivamento que eu sei com todo o meu ser, que Ele vai mandar nessa geração. Mas isso somente pode acontecer se nós vamos poder orar como nós devemos. Eu sou culpado também. Eu tenho culpa. Eu tenho que orar mais. Eu quero que cada um de vocês tome uma decisão. A Bíblia diz claramente: rejeita o mal, escolher o bem. Muito fácil esse versículo de memorizar. Rejeita o mal, escolher o bem. Eu quero que cada um de vocês faz uma escolha hoje à noite, dizendo: meu propósito nesse ano é que eu vou começar de ler a Bíblia mais, eu vou fazer oração mais. Eu conheço um pastor lá no Rio Solimões. O pastor, ele é muito magro. Eu nunca vi na minha vida um pastor tão magro. Ele é mais magro do que o pastor Silvério. Mas o pastor Silvério, ele nunca era tão magro como agora, mas ele tá um pouquinho mais fofo agora daqui a. Mas aquele pastor, ele é muito magrinho, muito baixinho. A etnia dele é Mura. Ele é do tribo de Muras. Você já ouviu sobre o tribo Mura? Ah, já. Ele é Mura. Muito baixinho. Eles são o mesmo tamanho do que os Dão, mais ou menos. Pequena, mas magro também. Aquele pastor, leia a Bíblia 10 vezes por ano. 10 vezes por ano ele lê a Bíblia. E ele ora por 2 horas por dia. Aquele magrinho, aquele baixinho pastor, quando ele sobe no púlpito, ele tem uma força como leão. Ele não grita, mas ele tem uma aparência de anjo forte, eu não sei. Mas quando ele prega a palavra do Senhor, irmãos, ele tem uma força, e essa força é incrível, porque ele é cheio do Espírito Santo. Porque a vida dele, ele bebe a Bíblia como água. Ele ele ora todo dia, como se fosse a sua refeição. Entende? Irmãos, nós devemos fazer isso. E somente assim Deus vai mandar avivamento. Amém. Senhor, muito obrigado por essa noite. Senhor, ajuda-nos para não somente escutar a sua palavra em nossas vidas, mas em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor ajuda-nos, dá para nós graça para implementar essa palavra em nossas vidas. Começar a praticar isso em nossas vidas diariamente, lendo a nossa Bíblia como nós devemos fazer. 3 capítulos, 4 capítulos, 5 capítulos, 10 capítulos, mas ainda, Senhor, eu estou com sede, estou com fome da sua Bíblia, depois de lendo 7 capítulos da Bíblia diariamente. Senhor, dá para nós um sede, um fome para Ti mais e mais. Ó Senhor, isso eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém.